Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. Vamos conversar hoje sobre a voz que clama no deserto. Vamos analisar a vida de João Batista, Uma figura central, né? preparando o caminho para Jesus. É exato mesmo. Uma figura, assim, fascinante. A vida dele toda parece que apontava por um propósito maior, sabe? Desde antes de nascer, ele já era parte do plano divino, fazendo essa ponte, né, entre as promessas antigas e a chegada do Messias. Exato. Vamos seguir essa trajetória dele, desde o anúncio milagroso do nascimento até o fim de seu testemunho. Legal. E tudo começa de um jeito muito tocante com os pais dele, Zacarias e Isabel. Sim, Ele era sacerdote, ela também de linhagem sacerdotal, e os dois já idosos, sem filhos, o que naquela época, era visto como uma tristeza, né? mas eram justos, fiéis a Deus. Exatamente. E aí, olha só que interessante. É durante o serviço dele no templo, no lugar mais sagrado, que o anjo Gabriel aparece para Zacarias. Uau. E a notícia é extraordinária, né? Isabel vai ter um filho. E o nome já vem definido, João, que significa Deus é gracioso. Que forte. E Gabriel já detalha a missão. Ele vai ser grande, cheio do Espírito Santo desde o ventre e vai preparar o povo para Deus com o espírito e poder de Elias. Incrível. Mas Zacarias, talvez pelo choque ou por serem tão idosos, ele duvida. Ele hesita. E como sinal, e talvez para ele refletir sobre aquilo tudo, ele fica mudo Fica mudo. até o nascimento. Mas a promessa se cumpre, né? Isabel concebe, imagina a alegria dela. Com certeza, acabava aquela vergonha da esterilidade. Pois é. Aí chega o dia do nascimento e surge a questão do nome. A família queria seguir a tradição, talvez chamar de Zacarias mesmo. O nome do pai, né? Normal. Isso! Mas Isabel, firme e inspirada, diz não. Será chamado João. E Zacarias, ainda mudo. Então pedem um sinal para ele. Ele escreve numa tabuinha. O nome dele é João. E na mesma hora, A voz volta. exato. E ele começa a louvar a Deus, a profetizar sobre o filho, que ele seria o profeta do Altíssimo, preparando o caminho do Senhor. Que momento. Então João cresce, imagino que com essa consciência da profecia sobre ele, e se retira para o deserto da Judéia. Isso, ele vai para o deserto, um lugar de preparação intensa, né? Longe do comum. E que preparação! Um estilo de vida bem austero. Muito austero. Roupas de pelos de camelo, cinto de couro, alimentação básica de gafanhotos, mel silvestre. Isso sugere uma dedicação total, sabe? Talvez algo parecido com os votos de Nazireu. Uma separação para Deus focado na missão. E que missão! A voz dele começa a ecoar no deserto. Uma mensagem poderosa. Sim, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Não era um convite manso, era um chamado urgente, né? Direto ao ponto. E o batismo que ele fazia lá no Rio Jordão era um símbolo disso. Um sinal externo do arrependimento interno para perdão dos pecados. E atraía multidões. Gente de todo lugar ia ouvir. E ele não tinha medo de confrontar, né? Nem as autoridades religiosas da época. Chamou eles de raça de víboras. Isso mostra uma coragem. Uma coragem tremenda. Ele exigia frutos dignos de arrependimento. Ou seja, não adiantava só dizer, sou descendente de Abraão. Tinha que ter mudança de vida real. Verdade. E o ponto crucial, ele sempre apontava para além dele mesmo. Falava daquele que viria depois, alguém muito mais poderoso. Que ele nem se achava digno de desamarrar as sandálias. Exato, e esse sim batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Ele estava preparando o palco. E aí vem o grande momento desse ministério preparatório. O próprio Jesus vai até o Jordão para ser batizado por João. Sim, um momento chave. João deve ter pensado, como assim? Exato. A Bíblia diz que ele tentou impedir. Falou tipo, eu é que preciso ser batizado por você. E você vem a mim? Ele reconhecia quem Jesus era. A santidade, a superioridade. Mas Jesus insiste. Por quê? Qual a razão? Jesus responde que era necessário para cumprir toda a justiça. Era um ato de obediência ao plano de Deus, sabe? Uma forma de Jesus se identificar com a humanidade que veio salvar e também validar o ministério do próprio João. Entendi. Um passo necessário no plano. E logo depois do batismo, que cena! Os céus se abrem, o Espírito Santo desce como uma pomba sobre Jesus. E a voz do Pai. E a voz do seu.
"Este é o meu filho amado, em quem me agrado." Ali João teve a confirmação final e passou a testemunhar: ele é o Cordeiro de Deus. Que confirmação. Mas essa mesma coragem de João, de falar a verdade sem rodeios, acabou trazendo problemas sérios para ele, né? Principalmente com o governante, Herodes Antipas. Exatamente. João não se calou diante do pecado. Ele denunciou publicamente o casamento de Herodes com Herodias, que era esposa do irmão dele, Filipe. Um adultério segundo a lei. Isso, e essa confrontação direta, bem, custou a liberdade dele. Herodias ficou furiosa, imagino. E Herodes, como ele reagiu? É interessante porque Herodes, de certa forma, respeitava João. A Bíblia diz que ele o temia, sabia que era um homem justo e santo e até gostava de ouvi-lo, mesmo ficando perturbado. Mas é que João teve um momento de dúvida, talvez. Ele mandou discípulos perguntarem a Jesus: és tu aquele que estava para vir ou a gente espera outro? É um momento muito humano, né? Preso, talvez sem ver as coisas acontecerem como imaginava, mas Jesus não dá um sim direto. Ele aponta para as obras dele. Para as provas. Isso. Curas, milagres, a pregação aos pobres. Ele diz: vejam o que está acontecendo. É o cumprimento das profecias. Reafirmou a identidade pelas ações. E o fim de João é trágico, uma vingança cruel. Infelizmente. Foi numa festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias, Salomé, dançou e agradou tanto o rei que ele fez um juramento precipitado. Daria qualquer coisa que ela pedisse. Que perigo. E aí, instruída pela mãe vingativa, ela pede a cabeça de João Batista numa bandeja. Meu Deus. Herodes ficou angustiado, a Bíblia diz. Mas ele tinha feito a promessa na frente de todo mundo. Para não voltar atrás, ele ordenou a execução. Que fim terrível para um homem tão fiel. Mas ele cumpriu a missão dele, né? Foi a voz que preparou o caminho, o precursor. Morreu por causa da verdade que não negociava. Sem dúvida. Como o próprio Jesus disse, né? Entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior que João Batista. Palavras fortes de Jesus. E a vida dele é um exemplo, assim, impressionante, de humildade. Ele sabia que precisava diminuir para Cristo crescer, de coragem e de foco total no chamado de Deus. Um legado de fidelidade que continua inspirando. Amém. Assim conhecemos a vida de João Batista. Muito interessante. Convidamos, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e vamos firmes na leitura bíblica. Deus abençoe grandemente a todos.